esse momento em que queremos receber do Senhor a Tua mensagem, a Tua palavra. Prepara nossos corações, prepara como uma terra para receber a boa semente. Tira de nós o espírito de reserva, tira de nós aquela vontade de querer se defender diante da Tua palavra. Nos faz abertos e confiantes à Tua revelação, porque assim certamente sairemos diferenciados dessa noite. Santo Espírito de Deus, age entre nós, para que haja modificação de vida essa noite, porque a Tua palavra será exposta com amor e com temor. Oramos, ó Pai Jesus. Amém. Bem, quem acompanhou bem a leitura foi longa, né? 2 capítulos. Passei essa semana toda pensando, eu prego um capítulo, prego 2, mas é complicado porque os temas do capítulo 17 repetem-se no capítulo 18 muito. E aí eu ficaria um pouco repetitivo na minha pregação se eu fosse pregar capítulo 17 e capítulo 18. Um outro ponto é que o capítulo 17 basicamente é a apresentação de 2 personagens importantes, que é a figura da prostituta, que é chamada de Grande Babilônia, da besta a qual ela está montada, e então você tem a apresentação desses 2 personagens, e no capítulo 18 a condenação da Grande Babilônia. Então ficaria complicado eu não ler os 2 capítulos. Se você percebeu bem a leitura, não dá para a gente ler cada versículo e analisar cada versículo. Eu vou pegar aqui passagens que eu considero importantes. Mas como eu já acabei de falar, são basicamente 2 personagens principais. Lembra que nosso último encontro, nós falamos das 7 pragas, 7 taças, né, da cólera de Deus, que fecha realmente a ira do Senhor. Aparentemente, a gente poderia parar no capítulo 16 e dizer, tudo acabou, a ira do Senhor está consumada. Mas lembra que o livro de Apocalipse ele trabalha, em alguns momentos, com algum tipo de recapitulação. É como se ele parasse o assunto, ele volta. Então, ele acabou de falar das 7 taças da ira de Deus, e uma delas é direcionada à questão da Grande Babilônia. É falado no capítulo 16. É como se ele parasse e agora desse um foco basicamente na Grande Babilônia, que já foi citada no capítulo 14, no capítulo 16, mas agora no 17 e no 18, ele amplia a nossa visão do que realmente seria essa Grande Babilônia. Para a gente entender essa figura, é importante a gente pegar algumas noções. Pela primeira leitura, você já consegue perceber algumas coisas. Primeiro ponto, ela é glamurosa. Ela se apresenta de forma glamurosa. As roupas que ela veste, púrpura, vermelho, são cores, geralmente cores difíceis naquela época, cores marcadas pelo povo que vivia nos palácios, povo da corte. Então, ela já se apresenta de uma forma glamurosa, linda. Essa é a ideia, ok? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto importante é que ela recebe o nome de prostituta e o nome de Babilônia, e grande. Essas 3 palavras são importantes, porque são títulos para ela. A primeira palavra grande dá a ideia de que o efeito da ação dessa mulher símbolo, vamos dizer assim, é grandioso. E você consegue ver no capítulo 18, né, o povo lamentando, os comerciantes lamentando, o glamour dela, a fumaça da cidade saindo. Claro, tudo isso é uma visão, portanto, é um símbolo. Ele não está vendo uma cidade queimando, ele está vendo um símbolo. Porque ao ler, vamos voltar aqui um pouquinho, grande, ou seja, os efeitos dela, a amplitude da ação dela é grandiosa. Ela é chamada de prostituta, porque a palavra prostituição ela foi aplicada ao povo de Deus algumas vezes no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus era infiel a Deus, essa infidelidade, trocar Deus por deuses falsos, isso era considerado uma prostituição. Mas alguns outros povos, como o povo de Nínive e outro povo de Tiro também, eles foram denominados pelos profetas de prostituta. Porque, como uma prostituta, eles não foram infiéis a Deus porque eles não eram um povo de Deus, mas eles acabavam com qualquer tipo de valor de moral para promover o lucro, para ter o ganho. Semelhante a uma prostituta, que não liga se ter relações com outro homem, com um homem casado, isso é importante. O importante é que ela vai sair ganhando alguma coisa com aquilo ali. Assim, também, alguns povos são retratados na antiguidade. Um outro povo é chamado assim porque, assim como a prostituta, ela seduz para a destruição.
Então, em que sentido essa mulher é prostituta? No sentido que ela seduz para a destruição, no sentido que ela convida as pessoas a ganhar. No capítulo 18, você percebe que há todo um tom econômico ligado a essa mulher. Lembra que os comerciantes choram, clamam. Todo mundo que tinha algum tipo de ganho olhava para a destruição dela com muita tristeza. Ela é também chamada de Babilônia. Babilônia tornou-se um tipo de epíteto, um apelido, vamos dizer assim, né? Para qualquer tipo de ação que é contra o povo de Deus. Não é que isso aqui é a Babilônia. A Babilônia acabou. A Babilônia hoje é o que seria o Iraque, basicamente. Porque não é essa a ideia. Claramente, essa mulher, símbolo, ela é mulher, ela é prostituta, ela está vestida de forma bela, ela tem um cálice de ouro, e você vê a relação dela com o povo de Deus. Ela derrama o sangue do povo de Deus. Ela persegue o povo de Deus. Mas observem que há alguns elementos que, para mim, lendo o texto, me fazem pensar que essa mulher, ela não é, digamos, nem uma cidade, digamos assim, física, e nem muito menos uma mulher física. É uma visão. João está tendo uma visão apocalíptica. A grande pergunta que a gente tem que saber é: que mulher é essa então? O que ela prefigura? O que ela simboliza? Aqui alguns elementos importantes no texto que podem nos ajudar a entender que essa mulher é uma mulher que está além da questão temporal. Anotei aqui algumas coisas. Primeiro, ela está paralela a uma outra mulher que virá no capítulo 19, que é a... Alguém sabe dizer? Não. Paralela no sentido de contrastando. Marcão, liga esse ventilador, porque senão eu vou ao barro aqui. Ela está paralela à noiva de Cristo. Então, assim como a noiva de Cristo perpassa a história, essa mulher também perpassa a história. Essa mulher barra cidade, perpassa a história. Um outro elemento importante aqui, no texto dessa mulher, observa o título dela no versículo 5. Em sua testa havia uma inscrição dizendo: Mistério, a Grande Babilônia, e ela é chamada de quê? Mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então isso mostra para a gente que essa mulher símbolo, ela é um símbolo que engloba o mundo inteiro. Todas as cidades estão envolvidas com ela. Todas as cidades foram levadas por elas. Lembra que os reis da terra são levados por ela também. Aqui são dois personagens, a Babilônia e a besta, que aparece de novo. Lembra que ela aparece no capítulo 13, a que emerge da terra e a que emerge do mar. Observa aqui que no capítulo 17, essa besta ganha uma ênfase muito grande. É interessante que ele vai dizer assim, ó, eu vou mostrar para você o julgamento da Grande Babilônia. E aí ele começa a falar de quem? Da besta. Ele começa a descrever a besta, e ele começa então a falar, descrever simbolicamente o que vem a ser essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, ou 10 coroas. O que vem a significar isso? Isso mostra que a relação entre a besta e a mulher, a prostituta, é muito próxima, ao ponto de elas duas, uma está montada na outra, agindo comumente uma com a outra. Vamos ler o texto aí, diz assim, algumas passagens, claro, não tudo, mas vai dizer assim, versículo 3. Então o anjo me levou no espírito para um deserto, e ali uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A gente sabe que o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, e que a besta do capítulo 13 tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas por que a gente liga, então, essa besta não ao dragão, mas à besta do capítulo 13? Porque ela é chamada de besta, e Satanás em nenhum momento é chamado de besta, ou fera, ou monstro. É chamado de dragão, serpente, mas não esse nome. Então, lembra que eu não vou desenvolver tudo aqui, porque a gente já falou do capítulo 13, essa besta representa o poder político, né, o poder militar.
O diabo, o dragão do capítulo 12, se utiliza de vários elementos para acabar com o povo de Deus. Ele foi expulso do céu, ele quer acabar com o povo de Deus porque ele tem pouco tempo, então ele utiliza o poder político, o poder econômico, o poder militar, ele usa também da sedução dos prazeres que podem ser comprados. O diabo, então, se utiliza da economia. Inclusive, a gente viu aí que muitas vezes, muitas pessoas, exatamente por estarem ligadas ao Cordeiro, não vão poder comprar, e alguns irmãos, inclusive, revelando todo o seu consumismo, ficam preocupados. E aí? Né? O que é a marca da besta? Porque senão não vão poder comprar. Ora, a ideia é, você não vai poder comprar porque você não quer comprar. Porque você não vai querer comprar. Porque comprar será compactuar com um sistema pecaminoso. Essa é a ideia. Continuando aqui o texto. É-nos dito aqui que ela embriaga. Observa bem aí. Versículo... Eita, foi lá, pulou aqui o texto. Versículo 4, desculpa. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E a sua testa havia essa inscrição que a gente acabou de ler. Então, o quadro dela, aqui e no 18, é de, digamos assim, pompa. É uma figura, digamos, que chama a atenção da gente. Mas, para mim, a parte do texto bíblico que traz mais problema é a parte da besta. A gente vai falar um pouquinho dela e a gente volta, então, para a grande prostituta, que é a ênfase maior do texto. Mas observa como ele vai interpretar a besta. Lembra, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu falei coroa, misturei, foi tudo. Ele vai dizer o seguinte, ó, versículo 7. Então o anjo me disse... antes ele vai dizer que ele ficou admirado, né? Vi a mulher que estava embriagada com sangue, e o sangue era testemunho de Jesus. Quando vi, fiquei admirado. Essa palavra admirado não é fácil, tá? Porque ela pode te remeter à ideia de ele ficou atraído por ela. Nesse caso, João estaria dizendo, rapaz, ela é tão linda. Eu sei que é do diabo, eu sei que é pecaminoso, mas é linda. Pode ser esse sentido. Pode ser também a ideia de temor, de terror. Pode remeter vários sentidos. Essa palavra era utilizada quando alguém, por exemplo, testemunhava os milagres de Jesus. Era assim. A mesma palavra usada quando Paulo, de forma negativa, quando Paulo prega na Galácia, volta e fica sabendo que os irmãos abandonaram o evangelho. Diz, eu fiquei admirado, vocês trocaram o evangelho verdadeiro por outro evangelho. E aí ficou admirado. Então a palavra admirado tem tanto uma nuance negativa como uma nuance positiva. Pode ser admiração, que coisa linda. Ou pode ser, que é isso? Mas observa que o terror de João parece estar ligado ao sentido da mulher. Lembra que o anjo prometeu dar a ele, o que mostrar para ele o julgamento da grande prostituta. E o que ele olha? Ele vê uma mulher e na área de julgamento. Então aí o anjo explica para ele. Vai dizer o anjo, então me disse, por que você está então admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu já era e não é. Começou já, né? Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é. Entretanto, ela virá. Aqui se requer mente sábia. A gente lê esse versículo, lembra? A gente falou do capítulo 3. Aqui se requer mente sábia, aqui se requer sabedoria. Aqui se requer joelhos dobrados. Aqui não é uma teologia fast food que você vê e lê a Bíblia e está tudo resolvido. A gente estava conversando ontem, não era nas dunas do Traíra-Sul, conversando sobre teologia, e a gente falando assim e tal, eu falando com a Dani, mas esse tipo de assunto. Eu falei, Dani, quando o assunto é Deus, a gente discute 12 noites, 20 noites, não interessa, porque nunca a gente vai conseguir abarcar tudo, é muita coisa. Você acha que numa conversa a gente vai falar sobre Deus, vai estar tudo resolvido? Não vai.
Deus é grandioso. Deus é maravilhoso, grandioso. A palavra dele não é diferente. Não vai ser de uma hora para outra que nós vamos resolver algumas questões. Aqui se requer mente sábia. E ele vai explicar. As 7 cabeças, o problema é que a explicação dele é enigmática. Está entendendo? As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais ela está sentada a mulher. Muito bem, então, as 7 cabeças representam 7 colinas. Quem está no primeiro século já faz associação direta com Roma, porque Roma é a cidade das 7 colinas. Ele está escrevendo no primeiro século para a turma da Ásia Menor, que estava sob o poder de Roma. Então todo mundo, 7 colinas, e claramente essa besta representa o reino romano. Está claro? Não está. Continuando. São também 7 reis. São 7 colinas, mas também são 7 reis. Lembra que, eu não vou poder ficar sempre voltando, porque senão vai ficar cansativo. Mas lembra que a simbologia das cabeças e dos chifres nos remetem a que livro do Antigo Testamento? Daniel. E que essa soma de cabeças e chifres representa a soma do poder dos reinos mundanos que são contra Deus. Então você não pode reduzir a besta como se fosse o reino romano. Porque, na verdade, essa besta representa um reino, mas ela também representa reis. E mais, representa reinos. Porque no livro de Daniel, os reis da visão de Daniel representam reinos. Pastor, está complicado. Está na Bíblia assim. Né? Então, aqui requer mente sábia, irmão. A besta, então, representa reino, reinos e rei. Todos são 7, porque é o ápice do povo contra Deus. Lembra que o número 7 a gente explicou a simbologia dele no livro de Apocalipse. Continua aí. São 7 reis. 5 já caíram. Ou 7 reinos, versículo 10. Eu proponho a ideia de reinos aqui. 5 já caíram, um ainda existe, o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei. Não eram 7 reis? É o 8º rei. E um dos 7 é o 8º, que é um dos 7. E caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito, darão seu poder e a sua autoridade à besta. Então você tem a besta como símbolo de rei, reino e reinos, em que a dificuldade de entender essa besta é que tem hora que o autor fala da besta como se fosse uma pessoa. Tem hora que ele fala da besta como se ela fosse um reino. E o que nós temos que entender é que essa figura da prostituta, então, ela está sobre reinos ou reis ou autoridades. No final das contas, a ideia é que no dia em que Deus derramar sua ira final, ele vai derramar sua ira sobre as autoridades. Essa mesma besta que a gente estudou no capítulo 13, também é chamada na tradição cristã de o anticristo, que já existiu nos dias de Antíoco Epifânio. Não existia naquele dia, mas vai existir. Continuando. Aí ele vem, versículo 13. Eles têm um único propósito, darão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá. Essa guerra vai ser descrita no capítulo 19, a gente vai ver depois. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis.
Mas olha como é interessante, o final do capítulo 17, ele dá uma virada interessantíssima. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Por isso é que eu não acho que essa mulher é uma cidade ou é uma pessoa, ela é um espírito que está nos lugares, um espírito ante-Deus, sedutor, que te oferece, como a prostituta, um prazer grandioso. E o diabo se utiliza exatamente isso para destruir o povo dele. Aliás, o povo de Deus, não o povo dele. E o dele também, porque ele destrói tudo que está ligado a ele. Inclusive aqueles que, entre aspas, são deles. Versículo 15. Então o anjo me disse, já li, versículo 16. A besta os 10 chifres que você viu, o que eles farão? 16. Odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína. E a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Que cena terrível. Nos lembra Jezabel, né, quando foi colocada para ser comida pelos cães? A cena é simbólica, irmãos. Mas observa bem, a besta e a prostituta estavam andando juntos. Mas agora um odeia o outro. O próprio sistema satânico se implode. Porque ele é centrado nele mesmo. Cada um centra-se em si mesmo. Não pode haver unidade onde há perspectivas egoístas. Continuando aí, ó. Eles mesmos se destroem. Provérbios ensina isso para a gente, né? Que o ímpio, ele cava o próprio túmulo dele. Ele amarra a corda nos pés dele mesmo. Eles a levarão à ruína, deixarão nua. Versículo 17. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpra a palavra de Deus. Gente, como é que você lê esse versículo aqui, versículo 17, e você não acredita na soberania de Deus sobre todas as coisas? O que Deus fez? Mexeu aonde nessas pessoas? No coração delas. Para fazer o que ele queria. Mas isso aí vai contra a liberdade, lá. Então refaça os conceitos. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com esse conceito aí. Porque na Bíblia, Deus pega o coração do rei e desvia como quem desvia uma levadinha de água. Provérbio diz isso. Deus controla todas as coisas. Mas aí vem o mistério da fé cristã. Ao mesmo tempo em que Deus é quem opera em tudo isso, Deus colocou no coração para que todos os reis dessem poder à besta. Foi Deus que fez isso. Deus é quem vai julgá-los com justiça. Como é que soma isso, pastor? Eu não sei. Mas o fato é que a Bíblia deixa bem claro que Deus agiu no coração desses reis aqui. Lembra que Salmo 2 diz que Deus olha para os reis da terra e ri deles, porque ele sabe que eles não estão no comando. Quem está no comando é o Senhor. Lembra que eu citei aqui Isaías, quando Deus diz para a Síria, ai de você, que é martelo na minha mão. Quer dizer, Deus usa a Síria para punir Israel e depois julga a Síria porque a Síria maltratou Israel. Deus é soberano e nós somos responsáveis por nossos atos. Como é que junta isso? Se você quiser ir, pensar, vá para casa, cuidado, não fume nada, não tome nada, porque vai dar problema. O fato é que essas duas verdades, aparentemente antitéticas, e que não se encaixam na nossa mente, são colocadas na Bíblia de forma tranquila. Último texto, né? Quando Pedro diz, vocês mataram Jesus, aqueles a quem Deus predestinou para... Mas nós matamos, mas Deus não tinha predestinado? Pois é, vocês são culpados disso. Nós somos culpados de uma coisa que Deus queria que acontecesse? É isso mesmo. Soberania de Deus, responsabilidade humana, você não pode negar nenhum, nem outro. Eu nego é a liberdade que alguns têm chamado hoje de libertária. O que é isso? Alguns homens acham que são livres, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos, sem Cristo, escravos do pecado. Essa história que eu sou livre para tomar minhas decisões. Será?
E para que você quer Deus? Você não é livre? Só que a Bíblia diz que pecado não é só você fazer uma coisa errada. Pecado é um poder que está sobre as pessoas, escravizando as pessoas. Quando você vê alguém dizendo assim, eu não consigo me livrar desse pecado, ela está dizendo a verdade. É porque ela é escrava do pecado. Chega no capítulo 18, então, final do 18, aí vem praticamente a descrição da condenação da Babilônia. Então, pastor, o que seria a Babilônia? A Babilônia seria esse espírito de sedução que leva as pessoas a encontrar prazer fora de Deus. O diabo se utiliza disso. Isso pode ser exemplificado simbolicamente aqui com bens materiais, com ouro, com prata, com música, inclusive. A cidade, né, como aquela que influencia todo o mundo. Um espírito que age no meio das pessoas, fazendo com que elas se desviem e encontrem prazer fora de Deus. Olha como é interessante. Quando a gente lê o capítulo 17, não sei como é que você lê, vou dizer eu, tá? A gente fica assim, a prostituta, tal, parece uma coisa um pouco distante. Quando chega no 18, olha o que o texto bíblico diz. Assim. Versículo 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, saiam dela, vocês, povo meu. Saiam dela. A prostituta não está longe da gente. Seus convites sedutores não estão longe da gente. E ele continua. Para que vocês não participem dos seus pecados. Uma forma de entender também seria para que você não seja cúmplice dos pecados dela. Porque se você participar dos pecados dela, você sofrerá também as consequências e a punição que ela vai sofrer. Um outro elemento importante que vale a pena de considerar é quando ele fala em duplo sofrimento. Observa bem na hora do julgamento, quando começa as palavras realmente de julgamento, quando ele usa a palavra duplo, ou duas vezes, versículo 6, diz assim, retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu cálice. Pastor, isso aqui não é injustiça, não? Querendo dar o dobro do que ela fez? Porção dupla é uma linguagem bíblica e antiga e pode significar também porção completa. Justiça plena para ela. Essa é a ideia. Ok? Observa bem como o povo de Deus é feliz com a destruição dessa mulher. Quando ela é condenada, o povo de Deus celebra. Sabe o que é celebrar? Seu time já ganhou algum jogo assim nos 45 do segundo tempo? Você teve que perdeu a voz. Lembra, Marquinhos, quando o nosso ganhou agora há pouco tempo? E a gente perdeu a voz? Pronto, aquela gritaria, celebração. É isso que a Bíblia quer dizer com celebrar. Quando a Babilônia for destruída, festa. Hoje em dia, as pessoas não têm noção, muitas vezes, de justiça. Por isso não celebram a justiça. Certas pessoas, quando morrem, era merecido uma festa. Pelo que elas representam, pelo que elas defendem, a gente deveria era festejar. Tem gente que fica, não, nós somos cristãos. Aqui, os cristãos são ordenados a celebrar. Vamos celebrar. É dia de festa. A Babilônia caiu. Aquela que nos oprimia. Aquela que matou os apóstolos, os profetas. Por que matou? Porque os apóstolos, os profetas, o povo de Deus é perseguido? Pela exclusividade de mostrar que só Deus é o Senhor. Só Deus é a satisfação, só Deus é o prazer. Aí vem alguém dizendo, não, no meu clube você é feliz. O cristianismo, ele é meio que
ele simplesmente compete com tudo ao redor. Por quê? Porque Deus é tudo para nós. Então, não é a nossa esposa, não é o nosso filho, não é o comércio, não é a praia, não é o lazer. Nada disso pode ser comparado a Deus. Por isso, o cristianismo está em competição com tudo. Lembra que Cristo disse? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque eu quero que você me ame mais do que você ama o seu pai e a sua mãe. Então não é uma competição? Não gera uma competição? Por isso o cristianismo ele é antitético a tudo ao redor. Inclusive essa prostituta aí. Por que o povo diz retribuam da mesma moeda? Lembra da lei de Talião, né, que é a lei olho por olho, dente por dente. Algumas pessoas dizem e acham que essa lei é errada. Não, é certa. Olho por olho, dente por dente, ou seja, é justo. O problema da gente é que a gente quer olho por pescoço, dente por perna, cabeça por olho. A gente não quer fazer justiça. Esse é o problema da gente. Mas dente por dente, olho por olho é justo. Você fez o que com ele? Eu arranquei o dente dele. Pois agora você vai perder o seu dente. Agora, se eu vou cortar suas duas orelhas, aí não é justo. Mas olho por olho, dente por dente, sim. Lembrando que quando essa lei surgiu, não era para ser executada pelo indivíduo. Tinha que passar por um julgamento. A parte final, que me chama a atenção nas palavras finais, para a gente ir para as aplicações rapidamente, é como ela, que é tão grandiosa, a mãe das prostitutas, a mãe da desgraça, ela acaba em 1 hora. Claramente isso não é 1 hora no relógio. Vai lá, pai, começou. Não é isso, a ideia é, ela acaba, pum, rapidamente. Aquilo que era símbolo de ostentação, autossuficiência, ela diz, eu não sou viúva, eu não choro, a autossuficiência dessa mulher, simbólica, acaba em 1 hora. E a figura, né, dela sendo queimada e a fumaça subindo, e as pessoas lamentando a sua morte. Observa, a gente tem aprendido como aquele que não é cristão reage à punição de Deus. Eles blasfemam contra Deus. Eles não se arrependem. No inferno não tem ninguém arrependido. As pessoas blasfemam. E quando vem o símbolo do seu prazer sendo destruído, eles choram. Eles não choram por causa de Cristo. Eles não choram porque perderam o prazer maior em Deus. Eles choram porque eles perderam a casa deles. O carro deles. Aquilo que trazia prazer para eles. Essa é a ideia. Em apenas 1 hora, ele vai dizer no versículo 10, ai, grande cidade de Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Versículo 19 dá um pulo e diz, ai, grande Babilônia, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. E aí, qual é a reação do povo de Deus? Versículo 20, celebrem o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus julgou, retribuiu o que ela fez a vocês. É justo, é santo, é correto. A gente tem que celebrar a justiça. Entender o que é justiça. Nós, brasileiros, não temos uma noção disso. A nossa cultura é muito ruim. Todas as culturas são ruins. A gente acabou de ver. Mas a gente ganhou um prêmio, né? No Brasil ganhou um prêmio de uma das piores. Noção de justiça. No nosso país, se um crente falar em pena de morte, todo mundo fica... Ninguém tem direito. Né? Mas como é que é justo? Se o cara tirou a vida de alguém, você fala o quê com ele? Dá 30 anos de cadeia para ele? Isso é justo? Não. Justo é ele morrer. Para, né? Bater direitinho. Isso é justo. Nós não temos noção de justiça. Muito menos celebramos ela. Algumas pessoas, lendo Apocalipse, ficariam escandalizadas. Espera aí. Todo o mundo sendo condenado e nós
celebrando, se alegrando, porque Deus é justo e santo. Isso deveria empolgar a gente. Aquilo que eu falei na semana retrasada. Tudo que Deus faz é digno do nosso louvor. Quando Ele condena alguém, nós devemos louvá-lo por isso, porque Ele é justo e correto. Não há nada que Deus faça que eu possa dizer, Senhor, peraí, pegou pesado, pegou pesado. Tudo que Deus faz é motivo da nossa gratidão a Deus, nosso louvor ao Senhor. Eu queria trazer aqui algumas aplicações para vocês. Há um tempo passando aqui já, eu quero trazer algumas aplicações diante do texto. Não deu para ver todos os detalhes do texto, mas acho que alguma parte ficou. Primeira aplicação, o sistema satânico se auto-implode. A gente viu isso. A besta começou a guerrear contra a grande prostituta. Todo pecado é autodestruidor porque há uma negação do projeto original de Deus. O pecado não tem sentido. O pecado não faz o menor. Por isso que a Bíblia chama aquele que é pecador de nécio, doido, perturbado. Porque não faz sentido. A Bíblia diz, como é que você está com a sua mulher? Você está com a sua mulher, está com seus filhos. Aí você diz assim, eu vou trocar você por aquela ali. Isso faz sentido? Isso é justo? Aí você reclama do deputado, do governador, que prometeu e não cumpre. E você prometeu o quê para essa mulher? E agora não está cumprindo? Isso faz sentido? Pecado não faz sentido. Eu pego drogas, uso droga o dia inteiro, acabo com o corpo que Deus me deu e eu chamo isso de algo legal? Pecado não faz sentido. João nem sequer explica isso aqui. Como é que pode? Agora a besta que estava trabalhando junto com a grande Babilônia estão brigando um com o outro, porque assim, o pecado não faz sentido nenhum. Todo pecado é destruidor porque ele trabalha contra o projeto original de Deus. Gente, se eu crio uma máquina e alguém usa ela de forma errada, ela vai quebrar. Os anjos, o diabo, não foi feito para fazer o que eles estão fazendo. Nosso grande problema, irmãos, e nós que somos cristãos, ainda sofremos com isso, é que nós queremos ser o que nós não somos. Compartilhei hoje, a gente vai acampar, né? E eu também compartilhei que eu não gosto da parte da noite. Dormir em acampamento eu não gosto. E uma das coisas que me dá mais assim pavor, dá assim uma noção assim de você se sente, entre aspas, nu. Qualquer coisa pode acontecer ali. Você não está num lugar que você não sabe, né? O que pode acontecer? Um bicho, uma cobra, uma raposa, um dinossauro. Ninguém sabe o que pode acontecer. Você fica... Mas ao mesmo tempo, e ontem eu estava pensando nisso, eu disse, rapaz, como eu me iludo que na minha casa eu sou seguro. É uma ilusão. Porque uma parede de cimento mudou alguma coisa? Sabe? Eu estava mais seguro lá do que na minha casa. Pecado é você tentar ser o que você não é. Por isso que ele é destruidor. Ele acaba com a gente. Toda vez que você faz algo que Deus não projetou para você fazer, você vai se acabar. É por isso que o pregador é como se ele estivesse pregando, eu falei para vocês um dia desse sobre isso, pregando para pessoas que estão caminhando para o abismo. Você está dizendo, gente, não é por aí não, gente. Peraí, não é por aí não. Você está vendo o jovem caminhando. Você está dizendo, filho, ó, não é por aí não, o caminho não é esse não. Não, o senhor não sabe de nada. Eu sei que o senhor tem 40 anos, mas eu tenho 15 de vida, e eu sei muito do que é vida, e o senhor não sabe de nada. Eu sei que o senhor tem a Bíblia, eu sei que você é mais velho, mas eu vou seguir. Você está indo contra o projeto. Não tem como sair do projeto de Deus e sair ileso. Pecado é autodestruidor. O diabo acaba com tudo. Inclusive com seus parceiros. O que ele fez com aqueles que estavam com ele nos evangelhos? Ele acaba, ele destrói. Segunda aplicação, o mundo é destruidor, mas ainda assim ele é sedutor.
ele seduz. E outra coisa, quando a Bíblia fala e apresenta a Grande Babilônia como uma mulher bela, bem vestida e glamurosa, cheia de pompa, ele não está brincando com a gente. O mundo não chega para a gente dizendo, venha, eu vou acabar com você. Não. As propostas são sempre interessantes. Às vezes parece interessante deixar a igreja, abandonar o cônjuge, esquecer os filhos. Parece que essa é uma solução interessante. O diabo, com todos os seus instrumentos, a besta da terra, a besta do mar, economia, religião, poder militar, sedução, ele trabalha para acabar com a gente. E ele não chega dizendo, olá, meu nome é diabo, eu vou acabar com a sua vida. Só um tolo acredita nisso. Ele é sedutor. Por isso que ele tenta as pessoas. Terceira aplicação. Eu acho interessante, no livro de Apocalipse, aqui é dito que a mulher tem escrito na testa o que ela é. O que ela é? Uma grande prostituta. Os servos de Deus têm escrito o nome de Cristo. Assim como também os que seguem a besta têm o seu número na testa. Em Apocalipse, o que está escrito na testa representa quem você é. E na Bíblia não tem, sabe, eu sou meio cristão. Não tem esse negócio, meia testa escrito assim. Ou você está com Deus, ou não está. Quem é você? Que nome está escrito em sua testa? Você é servo de Jesus? Você é de Jesus? É mesmo? Tem certeza que você é de Jesus? Quarta aplicação. Devemos manter uma certa revolta contra a maldade. O povo de Deus celebra a destruição do mundo como sedutor. Devemos ter um nível de revolta em nós com o que é errado. Ninguém pode ver o que é errado e dizer assim, deixa pra lá. É normal. Não é assim que a coisa é. Nós devemos ter uma noção e ficar revoltado com algumas coisas. Como é que um jogador de futebol pode ganhar mais do que um médico como Carson, por exemplo, que tira o cérebro de uma mulher, de mãos habilidosas? Tira esse filme. O cara tira o cérebro da criança, metade do cérebro, e faz a criança não ter mais convulsão nenhuma, e ele ganha menos do que o Neymar. Quem é o Neymar? A gente olha para isso e diz assim, tá tudo normal. Quem é esse cara? Ele não vale isso. É um comércio, um sistema que nós muitas vezes estamos dentro dele e não percebemos que somos patrocinadores de tolices. Quinta aplicação. O mal está em todos os lugares. Se você conhece alguém que foi para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, ele vai dizer assim, rapaz, lá é demais, lá é bom demais. E eu digo, é verdade. Mas a Babilônia também está lá. Certo? A Babilônia está sentada em águas, que segundo João, são povos de línguas, povos, está todo lá americano, japonês, europeu, todo mundo lá. Esse negócio que no Brasil, o negócio é... Como bons brasileiros, sinceros que nós somos, o negócio aqui está ruim e vai piorar. Mas a gente não pode achar que fora aqui, para algumas pessoas, quando elas pintam o lugar de fora, parece que está novos céus e nova terra. Para que escatologia? Para que esperar por Jesus? Né? Se nós temos a Europa. Todo lugar, o mal está em todo lugar. Sexta aplicação. Não podemos reduzir as armas do nosso inimigo com coisas grotescas. Tem gente que acha que a ação do diabo é só quando alguém se bate no chão tremendo. Quando seu filho mente, isso é demoníaco. Entendeu? Quando você deixa de colocar
o seu filho numa educação melhor para comprar um videogame, isso é demoníaco. Quando você deixa de dar um alimento devido para os seus filhos, para, ao invés daquilo, você, sei lá, botar um aro no seu carro, isso é demoníaco, cara. Você não pode achar que a ação do diabo só se dá por meio de coisas grotescas. O diabo está restrito. Para alguns, o diabo está só na macumba, no espiritismo, esse tipo de coisa. Ele não está na igreja. Só que a palavra aqui de Apocalipse é: foge dela, povo meu. Foge dela. Não podemos reduzir a ação do inimigo a coisas grotescas somente. O diabo usa o sistema político, econômico, a força militar, ideologias e a sedução do prazer do consumo para tirar de você a ideia de que somente em Deus você tem salvação e prazer pleno. 8ª aplicação, aliás, 7ª aplicação. Deus não somente tem acesso, como muda os corações. Falei que não dá para entender isso. Deus tem acesso aos corações. Ore para que Deus mude o seu. Em primeiro lugar, a gente tem que olhar, tirar primeiro nossa trave, né? Mas ore para que Deus mude aqueles que estão à sua volta. Seu cônjuge, seu filho, seu pastor, sua igreja, seus irmãos. Senhor, muda. Senhor, move os corações. Clame a Deus. Coloque em suas orações todos os dias essa igreja. Senhor, move o coração dessa igreja. Faz com que esse povo esteja unido, clamando por ti todos os dias. Pare de reclamar, irmão, e pega assim, metade da sua reclamação, só metade, tá? Do que você reclama, você transforma em pedido e em clamor a Deus. Senhor, muda o meu coração. Muda o coração do meu marido. Muda o coração do meu filho. Muda o coração do meu pastor. Muda o coração da minha igreja. Para que todos estejam direcionados para ti. Deus muda corações. Só Ele muda corações. Só Ele tem acesso aos corações. Nós não temos acesso ao nosso próprio coração, cara. Entendeu? Ele pode mudar. Não podemos ser apáticos diante da prostituta, diante dos convites de satisfação longe de Deus. João olha para aquilo e fica como? Que é isso? A gente não pode olhar para um mundo que oferece para a gente prazeres tolos, vazios, todo dia. Compre o nosso celular e a sua vida vai mudar. Compre o nosso plano, alguma coisa. Venha conosco. E você olha para aquilo e você diz: como eu não ficar indignado com alguém que te convida a ter um prazer que só Deus pode dar? Só o Senhor. Deus é concorrente do mundo, está entendendo? Do mundo inteiro. Ninguém chega a ameaçá-lo. A prostituta não está longe. Eu queria terminar com essa parte aqui. Estou dentro do meu tempo, tá? A prostituta não está longe. A prostituta se manifesta na cultura consumista, materialista, que reduz o prazer a comprar e a ter. Eu consigo ver a prostituta em shoppings. Eu consigo ver a prostituta nas propagandas, dizendo: você pode ter prazer longe de Deus. Venha que eu vou te dar prazer. Gastronômico, estético, sensorial, todo tipo de prazer eu vou te oferecer. Porque eu quero te dar um prazer que Deus não te dá. Entregamos, muitas vezes, os nossos filhos à prostituta. Quando alimentamos nossos filhos com esperanças estritamente mercadológicas. Papai vai dar uma bicicleta para você.
Quando você alimenta o seu filho só com isso, colocando a ele, no coração dele, somente esperanças mercadológicas. Você está dizendo, ó, prostituta, dá para cuidar do meu filho aí? Dá para ele o que ele quer. Prazeres estritamente mercadológicos. Já percebeu que para o seu filho, para valer a pena, tem que gastar? Já percebeu isso? Para ser legal, tem que gastar. Não é conversa de pai penoso, não. É porque para muitos, o único prazer deles é esse. Talvez porque você jogou seu filho à prostituta. Educou ele assim. E ele não consegue ter prazer dobrando os joelhos, entendeu? Palavra de Deus para ele é chata, cara. Estamos nas mãos e nos tornamos cúmplices da prostituta, aquilo que o texto está dizendo, foge. Quando o shopping é mais empolgante do que a comunhão com os santos. Quando a sua roupa é mais importante do que a opinião dos seus pais. Ou do seu marido, ou do seu cônjuge. Quando o seu carro é o seu mundo. Falei até hoje. Pessoas matam porque tiveram seus carros arranhados. O paralama. Fez uma bolha aqui. Tem que matar quem fez isso. Quem fez isso? Quando você é autossuficiente. Lembra que a prostituta diz? Eu não fico triste. Eu não choro. Cheia dela mesma. Quando você se considera autossuficiente, como não precisa de ninguém, você está na mão dela. E quando participamos do sistema de exploração das pessoas também. Nós não temos muito cuidado com o que nós compramos. Compramos pirataria. Não é? Um dia desse parou um cara lá em casa. Era um português. O cara parou. Disse, ô, tudo bom? Eu não sei porque ele chegou na minha casa, não sei se ele olhou para minha casa, não sei qual foi a dele, não sei se alguém me indicou meu nome, não sei. Mas eu estou aqui, eu estou viajando para Portugal, eu estou aqui com as jaquetas, umas coisas de uma marca, de uma marca europeia lá, muito show. Eu disse, não, brother, obrigado. Que nem ver. Quem foi que disse que aquilo ali tem nota? Se não tem nem nota, a gente tem que saber o que isso tem a ver. Pastor, mas não estou entendendo o que isso tem a ver com a prostituta. Lembra? Ela está ligada com tudo que está ligado com o comércio. E lembra do que ela tinha a seu poder? Pessoas de trabalho escravo. A gente não é muito ligado. O importante é que está mais barato, né, irmão? Quando a gente fazia as camisas para o retiro da igreja, a gente fazia numa loja aqui no Eusébio. Inclusive, a irmã que vocês não trabalhou lá. Eu cheguei lá, eu achei muito interessante o que a mulher falou, a mulher do dono. Ela chegou, meu filho, é o seguinte, essa aqui é a nossa blusa. Essa blusa aqui eu comprei numa feira. Essa blusa aqui, a gente comprando o tecido, portanto, dá para a gente vender ela por R$9. Eu comprei na feira, já toda feita, por 7. Como é que eu posso viver? Me explique esses R$7 aqui, ela disse para mim. Se não é um roubo de carga, se não é um trabalho escravo, se não é isso. Não nos tornemos cúmplices. Não nos tornemos cúmplices desse sistema. Faltando 1 minuto para a minha fala de hoje, eu quero voltar a um dos pontos meus. Deus muda os nossos corações. Oremos para que Deus nos preserve, nos faça enxergar as seduções da grande prostituta, que sempre está convidando a gente. Você vai ter prazer longe de Deus. Ah, vai. Eu vou te dar uma mulher melhor do que a sua. Eu vou te dar um filho melhor do que o seu. Eu vou te dar um trabalho melhor do que o seu. Eu vou te dar uma igreja melhor do que a sua. Eu vou te dar um pai, uma mãe melhor do que o seu. Não se preocupa não, que eu vou te dar os melhores manjares. Que Deus nos guarde dessa sedução. O diabo, para alguns, é um monstro terrível. E ele é.
Apocalipse capítulo 12, um dragão de 7 cabeças. Mas quando ele se apresenta, é como uma mulher de púrpura, com taça de ouro. É assim que o inimigo quer destruir o povo de Deus. Desde o começo é assim. Possamos ser preservados. Vamos fugir dela, povo de Deus. Vamos fugir dessas tentações, desses convites, porque o prazer maior, a alegria maior, só Deus. Não é a sua família, não é o seu dinheiro, não é nada. É somente e exclusivamente o nosso Criador. Tudo que vier contra isso, vem da prostituta. Longe dela, povo meu. Vamos orar. Santo Deus, nós te tememos. Ajuda-nos, ó Pai. Transforma nossos corações, abre os nossos olhos para vermos o que está ao nosso redor. Não nos deixa cair na ignorância, nem na impiedade. Nos faz enxergar a realidade. Nos faz sermos o que o Senhor projetou ser. Criaturas feitas para te adorar. Criaturas feitas para encontrar o maior prazer em Ti. Livra-nos, ó Pai, das seduções que nos convidam a abandonar o Teu caminho. Às vezes parece tão claro que é melhor estar fora dos Teus caminhos. Nos faz alertas para enxergar de longe essas seduções que o mundo apresenta constantemente a nós. Abençoa-nos, ó Pai. Obrigado por esse momento, por cada irmão aqui presente, pelos louvores, por essa igreja. Transforma nossos corações. Igreja com o coração voltado para o Senhor. Trabalhe no coração de cada um aqui. A liderança dessa igreja, os corações dos líderes, que eles estejam voltados em sacrifício para o Teu povo e para a Tua obra. Ser com os irmãos que, mesmo fazendo parte da liderança, fazem parte do corpo que é a igreja, a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a ser uma igreja que glorifica o Teu nome, que exalta o Teu nome, que não divide a Tua glória com absolutamente nada e ninguém. A Tua glória é tudo que temos. Somos Teus adoradores. E não podemos deixar de adorar jamais. Dar-nos gosto, alegria, prazer em se encontrar contigo todos os dias, todas as horas, todos os minutos, quando a nossa mente trabalha pensando em Ti, na Tua palavra, no Teu poder, nos Teus atributos, no Teu plano. E isso é libertador, prazeroso, ó Pai. Alimenta-nos contigo mesmo. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, o nosso prazer. Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.